No deserto de Sonora, pesquisadores dedicam décadas ao monitoramento de répteis venenosos, catalogando o comportamento, território e padrões de caça de uma das populações de cascavéis mais estudadas da América do Norte. Uma bióloga de campo com 14 anos de trabalho na região já catalogou centenas de espécies. Já foi surpreendida por quase tudo que esse ecossistema hostil pode mostrar a quem presta atenção. Mas em um dia em que o sol já ultrapassava os 37 graus e a areia parecia respirar fogo, ela encontrou algo que não estava em nenhum dos registros anteriores. Não era uma carcaça, eram várias. Corpos de cascavéis espalhados como evidências de uma guerra silenciosa, alguns despedaçados, outros intactos, apenas com vértebras partidas, escamas cobertas de poeira e tostadas pelo calor. A princípio, tudo apontava para um superpredador. Talvez um coiote faminto, talvez uma ave de rapina que desceu do céu como uma lâmina. Porque diante de uma cascavel, a lógica manda imaginar força, peso, garras, dentes, alguma armadura natural capaz de sobreviver à toxina produzida naturalmente pela serpente. Mas a lógica acabou ali junto com as cobras. Não havia pegadas pesadas de mamífero, não haviam marcas de garras profundas, não havia sinais de uma caçada aérea. O que havia eram rastros em forma de X, cravados na terra seca como assinaturas de um animal que correu em círculos, provocou, desviou, cansou a vítima e depois transformou seu corpo em um chicote contra as rochas. E ao que tudo indicava, o responsável por esse massacre não pesava nem 400 gramas. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai entrar numa investigação no coração mais implacável da América do Norte, onde a cadeia alimentar parece ter sido escrita ao contrário. Um réptil equipado com um bote mais rápido que o reflexo humano, presas hipodérmicas e veneno necrótico capaz de destruir tecido vivo, foi massacrado de uma maneira que até biólogos ficaram surpreendidos. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Anne Morgan, a bióloga responsável pela equipe de estudo de cascavéis, precisava encontrar o culpado e entender como aquele massacre ocorreu. O primeiro nome que surge entre a equipe de pesquisa foi a cobra-rei da Califórnia, Lampropeltis californiae, que nada tem a ver com a cobra-rei asiática, pois essa não possui veneno. Porém, ela é um predador canibal, frio, silencioso, famoso por ser imune ao veneno necrótico das cascavéis e por caçar ativamente outras serpentes, inclusive parentes venenosas. Se existe alguém capaz de enfrentar uma víbora em seu próprio território, parece ser ela. Grande, ela pode chegar a 1,5 m com o seu superpoder de imunidade instinto contra instinto. Essa serpente seria a explicação perfeita para o ocorrido. Mas a cena do crime não permite mentiras. A cobra-rei da Califórnia abate suas presas com um laço vivo. Ela se enrola, aperta, corta o ar, comprime o peito da vítima até a respiração desaparecer. Depois, engole a presa inteira, sem pressa, sem espetáculo, sem partir os corpos delas. Se por algum acaso ela não conseguir engolir, irá regurgitar e o que deixará ali não vai apresentar nenhuma arquitetura de destruição. Não haverá assinatura de impacto nem vértebras quebradas em sequência, como se o corpo tivesse sido golpeado contra o chão repetidas vezes. Então, a hipótese cai. O segundo suspeito vem do céu, o gavião de cauda vermelha, a ave de rapina mais letal da região. A inflação no Brasil não para de subir. E o seu dinheiro parado está perdendo valor todo mês sem fazer barulho. E isso não é azar, é o custo de não ter estratégia. Na UVP, em 60 dias com o Raul Sena, o investidor sardinha, você vai aprender a investir no Brasil e nos Estados Unidos com método, sem achismo e em qualquer cenário de mercado. Mas eu vou ser direto, isso não é para qualquer um, é para quem tem renda acima de R$ 4.500 ou então que mora com os pais e tem folga para investir no próprio futuro. Se esse é você, aponta a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clica no link do primeiro comentário fixado. E a garantia é a única do tipo no Brasil. Faz o curso completo, não gostou do que aprendeu? Recebe 100% de volta do seu dinheiro, independente daquela lei dos 7 dias. Aponta a câmera para o QR Code agora. Com visão de precisão militar e garras curvas como foices, capazes de atravessar escamas antes que a serpente entenda de onde veio a morte. Um
deserto, uma cascavel exposta pode virar almoço em segundos. Mas ali também faltava a prova. As carcaças não tinham perfurações profundas de garras raptoriais. A carne não estava rasgada pelo bico curvo. E mais importante, a areia ao redor contava outra história. Marcas de corrida, paradas bruscas, curvas fechadas, zigue-zagues. Uma perseguição nervosa travada no chão. Não era um ataque vindo do alto. Era uma guerra terrestre, centímetro por centímetro, na fronteira entre vida e morte. Gavião descartado. Então surge o terceiro suspeito, o texugo americano, o tanque de guerra do deserto. Um mamífero baixo, musculoso, pele grossa, garras de escavação, reputação de predador brutal que rasga, morde, sacode e destrói. E o mais importante, imune ao veneno. Se uma cascavel fosse encontrada morta em território de texugo, ninguém estranharia. Só que, novamente, a areia desmente a força bruta. Não haviam marcas pesadas de patas. Não havia sulcos profundos de garras. Não havia mordidas de mamífero. O que havia era algo mais estranho, sinais de que a cascavel tinha sido erguida, usada como alavanca e chicoteada contra rochas até a estrutura interna ceder. E ao redor das pedras ensanguentadas estavam as pegadas em X de uma ave corredora. Então o quadro indicava apenas um culpado. O Papaléguas, de nome científico Greater Roadrunner. O nome soa inofensivo, quase engraçado. A cultura popular transformou esse animal numa criatura elétrica, uma criatura impossível que humilha coiotes com velocidade sobrenatural. Mas o deserto real não trabalha com piadas. Ali, qualquer erro vira alimento. Mas o Papaléguas real não é piada. É uma máquina de guerra do deserto. E a pergunta que conduz essa investigação é brutal. Como uma criatura tão leve, sem armadura e sem veneno, domina um dos predadores mais letais do continente, quebra seus ossos, o come como alimento e ainda usa seu sangue como fonte de água num lugar onde chover menos de 100 milímetros por ano é normal? Bem, primeiro vamos desmistificá-lo. A primeira grande mentira sobre o Papaléguas é justamente a velocidade. Ele é rápido, sim, pode correr perto de 40 km por hora em explosões curtas. Para uma ave desse tamanho, isso é impressionante. Mas um coiote real pode alcançar cerca de 60 km por hora em campo aberto, sem obstáculos, sem abrigo, sem truque. O Papaléguas não deixaria poeira para trás. Ele viraria presa em menos de 10 segundos. Então, por que ele continua vivo? Porque ele não vence corridas. Ele vence problemas. O Papaléguas não depende de velocidade absoluta, depende de cálculo. Ele conhece a geometria do terreno, usa voos curtos, baixos, quase desesperados, não para escapar para o céu, mas para se jogar dentro de fortalezas vegetais. Um cacto cheio de espinhos vira bunker. O coiote, mais veloz e mais forte, para do lado de fora como um gigante impedido por agulhas. O pequeno assassino se entrincheira onde músculos e dentes não entram. O deserto premia quem entende o tabuleiro, não quem apenas corre mais. Essa mesma inteligência aparece quando o inimigo não é um mamífero, mas uma cascavel. A cascavel não é apenas uma víbora, é uma arma viva com sensores térmicos, músculos explosivos e presas que injetam morte líquida. Seu bote pode ultrapassar 3 metros por segundo. Para um ser humano, isso é quase invisível. O movimento acontece antes que o cérebro termine de processar a ameaça. E o veneno não foi feito para assustar, foi feito para destruir, causando dor, colapso, necrose, uma falência local da carne, como se o corpo começasse a perder a guerra de dentro para fora. A margem de erro é monstruosamente estreita. 1 centímetro a menos e a presa atravessa apenas pele e músculo. 1 segundo atrasado e o caçador vira vítima. Mas o Papaléguas não se aproxima como um animal desesperado. Ele entra como um esgrimista, mede a distância, abaixa a cabeça, abre a cauda como um leme. Seus pés zigodáctilos, com 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, se cravam no solo seco como grampos. Cada passo é uma decisão. A
cascavel se enrola, o guiso vibra, a areia esquenta. O silêncio fica pesado. Então vem o bote. A serpente dispara para frente, mas o Papaléguas já não está ali. Ele salta de lado por milímetros. Não é fuga, é exaustão calculada. Ele força a cascavel a gastar bote após bote. A reserva metabólica limitada de um réptil de sangue frio, um corpo projetado para ataques explosivos e não para duelos prolongados, até que esse corpo entra em colapso. Bote após bote, a serpente perde precisão. E a ave? Bem, ela continua inteira. Quando o instante certo aparece, o Papaléguas muda de réu para carrasco. O bico duro e pontiagudo desce na cabeça da cascavel como um prego. Um golpe, depois outro. Impactos repetidos, a serpente ainda se contorce, ainda tenta reagir, ainda parece perigosa, mas a batalha já virou. Então vem o ato mais impressionante, o Papaléguas agarra a cascavel e a levanta. Para um animal leve, parece impossível manipular uma presa tão longa, mas ele usa o próprio peso da serpente contra ela. O corpo do réptil se transforma em chicote, a ave gira, bate, sacode na pedra e na areia. Cada impacto quebra mais um elo da corrente, a coluna se dobra, o crânio cede, a arma venenosa vira carne. E se você está chocado com a precisão dessa ave, já deixa o like e se inscreva, porque a natureza raramente entrega uma cena tão absurda. Um animal tratado como cômico, revelando a frieza de um executor profissional. Mas o abate da cascavel é apenas metade do mistério. A outra metade começa depois. Por que caçar no deserto não basta? É preciso transformar a morte em sobrevivência. Na fronteira entre o sudoeste dos Estados Unidos e o norte do México, mais precisamente na região de Sonora, Mojave e Chihuahua, a água é o juiz invisível de todos os destinos. O calor passa dos 40 graus, a noite cai fria, a comida pode ferroar, morder ou envenenar. E a chuva, quando vem, chega como exceção. O Papaléguas respondeu a esse inferno com uma escolha evolutiva radical. Abandonou o sonho do voo prolongado para dominar o chão. Seu externo não sustenta a musculatura de uma máquina aérea de longa distância. Ele voa mais pouco, em trajetos curtos e calculados, quase como saltos com asas. Em troca, ganhou o solo, ganhou pernas explosivas, ganhou pés que agarram a terra, ganhou uma cauda que funciona como leme aerodinâmico, freio e contrapeso. Ao correr em zigue-zague, ele se abre, altera o centro de gravidade, ajuda nas curvas fechadas e impede que o corpo tombe quando a vida depende de uma frenagem brusca. Esse não é um pássaro mal adaptado por voar pouco, é um especialista que trocou o céu por uma arena mais cruel. E nessa arena, ele come quase tudo que os outros evitam: escorpiões, tarântulas, lagartos, pequenos roedores, insetos e serpentes. O deserto oferece veneno, ferrões e couraças. O Papaléguas responde com oportunismo calculado. Cada presa é proteína, cada tecido vira líquido e cada fluido corporal é uma pequena reserva roubada de um mundo seco demais para ser generoso. Enquanto outros animais dependem de poças raras, ele bebe a vida dos inimigos, literalmente. O sangue vira a água. Mas uma dieta tão rica em proteína cobra preço. O corpo precisa lidar com o excesso de sais e resíduos sem desperdiçar água preciosa pela urina. E aqui surge uma adaptação que parece roubada das aves marinhas. Uma glândula no septo nasal capaz de filtrar sal em excesso do sangue e eliminá-lo pelas narinas. Em vez de forçar os rins a gastar água demais, o Papaléguas joga fora o sal e preserva o líquido interno. É economia inteligente. Nada sobra, nada se desperdiça. Até o corpo da cascavel vira cantil. E quando o calor se torna insuportável, ele não transpira como nós. Suor seria perder água, e perder água no deserto é negociar com a morte. Então o Papaléguas vibra rapidamente uma área de pele nua sob o queixo, fazendo o ar passar sobre capilares e dissipar calor, sem pagar o preço brutal da desidratação. É uma respiração de sobrevivente, uma válvula térmica escondida no corpo de um caçador. Mas o deserto não ataca apenas com fogo, né? Ele também ataca com frio. Depois que o sol desaparece, a temperatura pode despencar. O corpo pequeno perde calor rápido.
A mesma ave que enfrentou uma fornalha durante o dia pode acordar na manhã seguinte lenta, rígida, vulnerável. Então, ao nascer do sol, o papaléguas abre as penas das costas e expõe manchas de pele altamente absorvente, como painéis solares vivos. Em minutos, a radiação aquece órgãos, músculos e sangue. O assassino retorna ao funcionamento. O deserto tenta desligá-lo. Ele se religa ao sol. Essa combinação de cálculo, agressividade e economia fisiológica também aparece na criação dos filhotes. Em territórios que podem chegar a cerca de 2,5 km², um casal precisa vencer o relógio. O clima não espera, predadores não esperam, a fome não espera. A incubação é dividida entre macho e fêmea e no pico do calor, o macho pode usar as próprias asas como guarda-sol vivo sobre os ovos e filhotes, protegendo-os da radiação direta. Os ovos eclodem em cerca de 20 dias e então começa uma corrida ainda mais violenta. Os filhotes nascem em um mundo onde a infância longa é luxo. Eles precisam crescer rápido, comer muito e aprender cedo. A dieta hiperproteica, com pequenos répteis e artrópodes trazidos pelos pais, acelera tudo a um ritmo quase artificial. Em menos de um mês, a pequena nova geração precisa dominar o básico da vida terrestre. Correr, se esconder, calcular, atacar, fugir, transformar risco em alimento. Não se trata apenas de nascer. Trata-se de sobreviver a um ecossistema forjado no inferno. E por isso, a imagem do papaléguas precisa ser arrancada do desenho animado e devolvida ao seu verdadeiro trono. Ele não é o palhaço do deserto, é o estrategista, não é o mais forte, não é o mais venenoso e também não é o mais rápido em linha reta. Mas em um ambiente onde força bruta morre de sede, onde músculos pesados superaquecem, onde predadores velozes são bloqueados por espinhos e onde uma cascavel pode matar em um segundo, ele se tornou algo mais perigoso que um gigante. Ele se tornou preciso. A cascavel vence pelo bote, o texugo vence pela brutalidade, o gavião vence pelo céu, o coiote pela perseguição. Mas o papaléguas vence pela soma de pequenas vantagens. Mas temos uma última pergunta, porque a cena do crime mostra não uma, mas várias cobras abatidas. Provavelmente uma família de papaléguas se alimentou. Os pais ensinaram para os filhos e precisavam fazer isso com mais de um indivíduo para ensiná-los. Serpentes se reúnem para acasalar. A época do ano indicava que as aves haviam atacado um ninho em acasalamento. Talvez seja isso que torna essa ave tão perturbadora. Ela não parece feita para vencer, parece frágil demais, leve demais, exposta demais. Mas a natureza raramente premia a aparência. Ela premia a eficiência. E às vezes, a criatura que parece menor é justamente a que encontrou a forma mais elegante de quebrar gigantes. Então, da próxima vez que alguém lembrar do papaléguas apenas como um personagem correndo pela estrada, vale imaginar outra cena. Uma cascavel enrolada sob o sol, o guizo tremendo, a boca armada, o veneno pronto, e diante dela uma ave silenciosa, olhos fixos, cauda aberta, pés cravados no solo, esperando o primeiro erro. E agora eu quero saber, para você o papaléguas é apenas uma ave adaptada ao deserto ou uma das máquinas de caça mais subestimadas da América? Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!